Neste dia 30 de novembro de 2020, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus, declaramos aberto aos trabalhos da 64ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Içara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário do expediente recebido. Da Câmara Municipal de Içara, projeto de lei PL 39/2020, que corrige o artigo 18 da Lei Ordinária número 4.454, de 3 de dezembro de 2019, e da outras providências, de autoria dos vereadores Rodrigues Mendes, Silvia Mendes, Pedro Mazzuchetti, Lauro José Marques Nogueira e Laudelino Calegari. Projeto de lei PL 40/2020, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 2º da Lei número 4.066, de 2017, de autoria do vereador Israel Jorge Rabelo. Da Prefeitura Municipal de Içara, projeto de lei PS 72/2020, que autoriza abrir crédito suplementar. Projeto de lei PS 73/2020, que altera a Lei Municipal número 1377/98, adequando sua redação, compatibilizando o parágrafo 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil, Lei Federal número 13.105, e artigo 23 da Lei Federal número 8.906/94. Passamos ao grande expediente. Indicação número 283/2020, de autoria do vereador Eduardo Michuzata, indica a necessidade de limpar o valo na rua Leotino Colodel, próximo ao centro comunitário do bairro Barracão. A votação será simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento 98/2020, de autoria dos vereadores Antônio de Melo, Geraldo Baldissera, Laudelino Calegari, Márcio Realdo Toretti e Rodrigues Mendes. Requerem a inclusão na pauta da ordem do dia os projetos de lei PL 28, que denomina ruas do loteamento Mariana, no bairro Dem Bosque. Projeto de lei PL 35, que denomina rua do loteamento Central Park, no centro de Içara. Projeto de lei PL 36, que denomina que denomina Juscelim Manuel Alves, a unidade de saúde localizada no bairro Cristo Rei. Projeto de lei PS 66, que autoriza o município a realizar o pagamento antecipado a empresas de transporte público escolar. Projeto PS 68, que denomina Centro de Saúde Jorge João Feliciano. Projeto de lei PS 69, que autoriza abrir crédito suplementar. E projeto de lei complementar PL-CPE 19, que altera a redação e insere dispositivos à Lei nº 842, de 2 de janeiro de 1991. Em discussão, a votação será simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento 100/2020, de autoria dos vereadores Alex Ferreira Michos, Antônio de Melo, Eduardo Michuzata, Laudelino Calegari, Lauro José Nogueira, Márcio Realdo Toretti e Silvia Mendes. Requerem a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje, projeto de lei PS 72/2020, que autoriza abrir crédito suplementar. A votação será simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em votação final, o projeto de lei PE 15/2020, que define como obra de melhorias passiva de cobrança de contribuições de melhoria da forma da lei complementar 45, de 28 de dezembro de 2010, obra que menciona e dá outras providências. A votação será simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PE 40/2020, denominação de prédios públicos, que menciona. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PE 47/2020, que altera o dispositivo da lei 3.849, de 10 de maio de 2016. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Em votação final, substitutivo 1, 2020, do projeto de lei PS 55, 2020, que regulamenta a produção, comercialização de doação e a utilização de mudas florestais ou desinteresses ambiental ou medicinal nativas do Horto Municipal de Içara, Santa Catarina, de autoria do vereador Valdeli Darouti. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Só para deixar claro que todas as votações é com o sentado ou em pé, para não estar toda hora dizendo que... Em votação final, o projeto de lei PS 57, 2020, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas, CMDPE, e da outras providências. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PS 61, 2020, que altera a redação do parágrafo único do artigo 1 da Lei 3.766, de 23 de novembro de 2015. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PE 62, 2020, que autoriza o município de Içara a fazer doação de bens da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Santa Catarina para uso da Delegacia de Polícia da comarca de Içara. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PE 71, 2020, que autoriza abrir créditos especiais. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 14 de 2020, que denomina a Rua do Loteamento Calegari, no bairro Jaqueline, de autoria do vereador Geraldo Balducera. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 15 de 2020, que denomina a Rua Santa Catarina Espíndola Rocha, no loteamento Dona Otília, no bairro Nossa Senhora de Fátima, de autoria do vereador Alex Ferreira Michos. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei 16 de 2020, que institui o programa de incentivo e desconto denominado do IPTU Verde no âmbito do município de Içara e das outras providências, de autoria do vereador Eduardo Michuzata. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 18, 2020, que institui política de proteção aos direitos das pessoas com câncer no município de Içara, de autoria do vereador Rodrigues Mendes. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 22, 2020, que institui a Semana de Proteção aos Animais do calendário de comemorações e eventos do município de Içara, de autoria do vereador Eduardo Michuzata. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 23, 2020, que declara utilidade pública a Associação de Pais e Amigos de Futebol de Içara, de autoria do vereador Flávio Felisberto. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 24, 2020, que denomina a Rua Enerci José Marcolino, Lombas Pedreira e Içara, de autoria do vereador Pedro Mazuchetti. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação final, a emenda 1, 2020, do projeto de lei PL 26, 2020, que denomina a Rua Marco Silva, no bairro Sangafunda, de autoria do vereador Márcio Dalmolin. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 26, 2020, que denomina a Rua Marco Silva, no bairro Sangafunda, de autoria da vereadora Silvia Mendes, com alteração trazida pela emenda 1, 2020. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 30, 2020,
que declara de utilidade pública no município de Içara, Associação Beneficente de Apoio aos Autistas, ABAA, de autoria da vereadora Edna Benedetti da Silva. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária PL 31/2020, que denomina a Rua do Loteamento Nieiro, bairro Sanga, segunda linha. Içara, de autoria do vereador Geraldo Baldissera. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto de lei complementar PL-CPE 16/2020, que altera a zona constante do mapa que trata-se 842, que dispõe sobre o zoneamento, adequação do uso do solo das zonas 2 de janeiro de 1991. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto de lei PS 58/2020, que cria o Fundo Municipal de Direitos de Pessoas Idosas, do FMDPL de Içara. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária PL 28/2020, que denomina a Rua dos Loteamento Mariana, primeiro no bairro Dem Bosque, Içara, de autoria do vereador Geraldo Baldissera. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária PL 35/2020, que denomina a Rua do Loteamento Central Parque, no centro de Içara, de autoria do vereador Geraldo Baldissera. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, projeto de lei ordinária PL 36/2020, que denomina Jusceli Manuel Alves, a unidade de saúde localizada no bairro Cristo Rei, de autoria do vereador Márcio Real do Torete. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária PE 66/2020, que autoriza o município a realizar pagamento antecipado às empresas de transportes públicos e escolares. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, projeto de lei ordinária PS 68/2020, que denomina o Centro de Saúde João Feliciano. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária PS 69/2020, que autoriza abrir crédito suplementar. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto de lei complementar PL-CPE 19/2020, que altera a redação e insere o dispositivo da Lei 842, de 2 de janeiro de 1991. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto de lei PS 72/2020, que autoriza abrir crédito suplementar. Em discussão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Antes de encerrar, só queria agradecer a presença dos novos 2 vereadores que estão aí presentes, o amigo Edson e o Bertan. Seja bem-vindo nessa casa, que vocês fazem um trabalho brilhante a partir de 2021. E a respeito que o doutor Lauro pediu sobre o horário político, doutor Lauro, eu estou esperando a resposta do Ministério Público, e nós tendo a resposta, nós vamos ter a sessão normais. Mas todo mundo sabe que, em vez de diminuir essa doença, ela aumentou. Então, a gente está esperando a resposta, e tendo a resposta, a gente já vai passar para todos os gabinetes. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 1º de dezembro de 2020, no horário regimental. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado.